Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico. E esse vídeo é uma review de Pokémon Pen and Paper. É um RPG independente, escrito por Eric Shoemaker e que é distribuído gratuitamente, sem fins lucrativos, através da internet, no link que está na descrição, e que se passa no mundo de Pokémon. Pokémon, para quem não conhece, é uma propriedade intelectual que completou 20 anos, agora em 2016, e que está presente em jogos eletrônicos, em animes, mangás, trading card game e uma infinidade de produtos diferentes, e que consiste em um mundo onde, além dos humanos, há centenas de espécies de criaturas inteligentes, em níveis variados de inteligência, e que se aliam de diversas formas aos humanos e os ajudam no cotidiano, seja em alguma atividade profissional, seja em batalhas, que é a parte mais característica da franquia, assim. E pessoalmente eu não gosto muito do anime, nunca li os mangás, mas gosto bastante dos jogos. Comecei a jogar há uns 17 anos, 16, 17 anos, e joguei diversos dos títulos para as diferentes iterações de Game Boy, os portáteis da Nintendo. Não todos, mas vários deles, em maior ou menor escala. E minha filha, a partir de um certo momento, se interessou pelo anime, começou a assistir, gostou da ideia, e como agora em dezembro, no meio de dezembro, começa o período de férias aqui no Brasil, as férias da minha filha pelo menos, eu busquei alguma coisa que a gente pudesse fazer juntos. Por mais que ela jogue diversos outros RPGs, jogou Mifaro comigo, jogou D&D, etc., mas eu queria algo com foco um pouco mais simples, até para ter a possibilidade de jogar com outras crianças além dela, que é algo que eu acho interessante, essa possibilidade de jogar com crianças. E há um outro RPG mais conhecido, ambientado no mundo de Pokémon, que é Pokémon Tabletop, que tem 2 versões e que são documentos, ele também disponível digitalmente apenas, são documentos muito extensos e um tanto mais complicados do que eu queria para jogar com crianças que muito provavelmente nunca jogaram RPG antes. Então eu encontrei Pokémon Pen and Paper, e que em diversos aspectos atendeu essa expectativa minha de um sistema simples, fácil de se aprender e que pudesse ser ensinado rapidamente para uma criança que nunca teve experiência nenhuma com RPG. O texto ele é disponível apenas digitalmente, inclusive foi escrito para ser consultado digitalmente. No texto há diversos links para planilhas no Google Drive com as informações sobre diversos Pokémons, tanto de forma, como posso explicar, tanto as estatísticas nos jogos eletrônicos quanto a adaptação feita para o RPG especificamente. O livro utiliza artes do Trading Card Game, são artes bem bonitas, e o meu porém com o livro é a falta de bookmarks. Apesar de ser um livro curto, são 94 páginas o documento, contando capa, índice e a ficha no final. Apesar disso, o uso de bookmarks teria sido interessante, mas a partir do momento que você entende a distribuição do conteúdo dentro do documento, você consegue encontrar rapidamente o que quer que seja.
E quanto ao sistema em si, o jogo utiliza rolagens de 2d6 em testes de característica extremamente simples, não há perícias, há somente as características de treinador e as características dos pokémons. As características dos pokémons são as mesmas dos videogames: pontos de vida, ataque, defesa especial e velocidade. E as características dos treinadores são treinamento físico, treinamento especial, atitude, aptidão, atenção e capacidade. Treinamento físico e especial são utilizados para comandar seu Pokémon a fazer certas coisas fora de combate, geralmente. Atitude é um atributo para testes sociais. Aptidão é para testes de utilização de o que quer que seja, sejam Pokébolas, sejam computadores, etc. Atenção seria algo como uma percepção, para perceber coisas à sua volta. E capacidade é um atributo que ele sequer menciona na ficha, assim, ele é citado no texto para representar a capacidade física do personagem de correr, escalar, saltar e etc. Os testes são feitos geralmente com dificuldades 8, 11, 14 progressivamente, exceto em combate, em que o Pokémon testa ataque ou ataque especial mais 2d6 contra a defesa ou defesa especial do alvo mais 9. Esse valor eu considero ele um pouco alto, mas levando em consideração a mecânica de vantagem e desvantagem, que em caso de combate você geralmente tem vantagem por causa do bônus de ataque de tipo específico, os stab moves, como são conhecidos nos videogames. Você ganha vantagem, rola 3d6 e pega os dois maiores, então fica razoável, embora ainda haja uma quantidade de falhas muito grande pelo pouco que eu joguei. Uma simplificação que o autor optou por fazer no jogo é utilizar apenas os atributos, as características do seu Pokémon principal, do seu primeiro Pokémon. Isso é alterado, é modificado pelo atributo principal do Pokémon ativo que você está usando, mas ainda assim você tem certas situações curiosas, digamos, em que você está usando um Mewtwo, talvez, e que mesmo assim o seu ataque especial é uma porcaria porque seu Pokémon inicial era um Rattata. Isso é algo que para mim foi uma simplificação excessiva, mas que é fácil de se hackear, de se adaptar o sistema para que você tenha características diferentes para Pokémons diferentes. Outra coisa que vem em decorrência disso é a progressão em níveis, em que você, a cada 15 XP, você ganha uma vantagem e um ponto de característica que você pode colocar ou no seu Pokémon ou no seu treinador. Isso tem... o que eu posso dizer? No momento em que você decide por ter características de diversos Pokémons, você tem que desmembrar esse subir de nível. Não é necessário, você pode jogar utilizando apenas as características do seu Pokémon principal, funciona. Mas quando você desmembra isso, também te dá a possibilidade de, em termos dentro do jogo, você ter diferenciação maior entre os Pokémon. O seu Pokémon favorito vai ter um nível maior do que o seu Pokémon que você carrega ali só para situação de emergência. Citando o anime, o Pikachu do Ash teria um nível extremamente mais alto do que, por exemplo, o
Kingler que ele tem, por exemplo. E a forma como o jogo flui é bem interessante. As vantagens que eu citei são uma mecânica que eu achei muito legal, que a ideia principal de se usar as características de apenas seu Pokémon inicial é simplificar, diminuir a quantidade de dado que você tem que manter com você ali, de informação que você tem que ter acesso a. Cada Pokémon tem uma lista relativamente grande de movimentos que ele pode executar. Para não ter que manter isso, o autor decidiu por utilizar um sistema de vantagens, em que há vantagens de treinamento básico, treinamento avançado e treinamento focado num tipo específico de Pokémon, e vantagens de personalidade, que te dão algumas vantagens interpretativas, algumas situações dentro de jogo que você pode utilizar, formas, características dessa personalidade, e formas de ganhar XP adicional. Uma vez por dia você faz uma ação especificada naquela personalidade, na descrição dessa personalidade, e você ganha um XP adicional. Os treinamentos básicos e os focos em tipos são movimentos ofensivos. O treinamento avançado são geralmente algo que afeta o status do seu oponente, seja impondo uma desvantagem, seja te dando uma vantagem adicional, seja paralisando ou congelando ou confundindo o Pokémon adversário, coisas do gênero. E funciona bem, porque por mais que limite um pouco, você adquire essa vantagem à medida que você vai subindo de nível, e isso te permite um treinamento. Por exemplo, se você pega treinamento mágico, você pode usar Pokémons tipo fantasma, tipo fada e tipo psíquico, e isso já te possibilita ter vários tipos de Pokémon que você pode adquirir. Você pode focar especificamente, você pode pegar um outro treinamento básico, por exemplo, primordial, que é para elétrico, água, fogo e dragão, se não me engano, e assim ir customizando o seu personagem sem focar demais em algo, sem necessariamente focar demais em algo, mas sem ser totalmente abrangente, podendo fazer o que você quiser. Eu achei essa mecânica interessante. Possivelmente eu farei um vídeo posterior sobre a forma como eu hackeei o sistema para atender às minhas expectativas. O sistema é um pouco simples demais para o meu gosto. Eu preferiria um pouquinho mais complicado, especialmente nessa questão de cada Pokémon ter suas próprias características. Mas eu gostei bastante do sistema. Pessoalmente recomendo ele mais do que o Pokémon Tabletop, por ser mais simples e por ser mais fiel ao videogame do que ao anime, que é uma preferência minha. Acho totalmente justificável que uma pessoa tenha preferências diferentes. E recomendo o jogo. É uma franquia que tem muita entrada com crianças, então seria um jogo interessante de se utilizar para ensinar crianças a jogar RPG, que é algo que algum dia ainda vou fazer um vídeo falando sobre, por ser algo que eu tenho bastante interesse. Obrigado pela paciência e até mais.